A palavra que me vem em mente quando eu penso em FAPES é futuro. Empatia. A minha vida. Gratidão. Garantir o bem-estar. Cuidar. Propósito. Crescimento. Tranquilidade. Segurança, realização e acolhimento. Excelência. Olá, estamos aqui celebrando os 50 anos da FAPES, um momento bastante oportuno para a gente olhar em perspectiva, celebrar todos os marcos que levaram a FAPES a atingir o patamar que atingiu hoje, e também oportuno, claro, para a gente pensar em perspectiva também a fundação nos próximos 50 anos. Nós estamos aqui com 4 convidados que marcaram a sua vida na FAPES, marcaram a trajetória da própria FAPES, e por meio desses convidados a gente vai aqui conversar um pouco sobre histórias marcantes vivenciadas na FAPES, o contexto da FAPES ao longo desses 50 anos. Bom, dos nossos 4 participantes, eu tenho o prazer de ter aqui ao lado o Tadeu, que é um participante e ex-colaborador ao mesmo tempo. O Tadeu, depois de entrar no BNDES e já desenvolver parte da sua carreira do BNDES, em 91 ele passou a ser um colaborador da FAPES, primeiro como chefe de departamento, depois então superintendente responsável pelos investimentos, superintendente geral, uma primeira jornada longa aí de 91 até 2003. Aí o Tadeu volta para o banco, amadurece ainda mais a sua carreira, e eu acho que até que nessa perspectiva de propósito, né, de devolver um pouco mais para a fundação ainda, no seu estágio mais maduro da carreira, ele volta para a FAPES, para assumir novamente o que então já tinha nomenclatura de diretoria de investimentos, e Tadeu com certeza teve a sua trajetória profissional marcada pela FAPES e marcou a FAPES também com todas as suas contribuições nesses 2 períodos. Então a gente vai ter o prazer aqui de escutar algumas histórias e de refletir um pouco sobre esse caminhar da FAPES e a FAPES em perspectiva, né? Temos aqui também ao lado do Tadeu a Úrsula, colaboradora nossa, já há um tempinho. A gente vai discorrer um pouco sobre esse tempo ao longo da conversa, e a Úrsula que tem essa interface direta com o participante, né? A Úrsula é responsável pela interlocução nossa com os participantes na agenda de empréstimos e financiamentos, e que tem esse pulso grande aí do participante, pode contar um pouco da sua percepção e compartilhar algumas histórias em relação a essa relação da FAPES com participantes, né? Do meu outro lado aqui eu tenho a Lorena, com quem eu tenho o prazer de dividir o dia a dia hoje na FAPES. Lorena também, que nessa conversa vai compartilhar com vocês como é que foi chegar na FAPES há um tempinho atrás, né, Lorena, como estagiária, e depois amadureceu um pouco profissionalmente, voltou para a FAPES e consegue, né, dioturnamente compartilhar com o participante, né, Lorena, é a voz da FAPES para os participantes, né, quem acompanha mais atentamente ali os investimentos, né, a Lorena transmite, né, relata os nossos investimentos cotidianamente, e nos dá o prazer dessa convivência e dessa qualificação profissional, né? E falando em qualificação profissional, por fim, a gente tem aqui o César, que também é um profissional que ele tangibiliza a perspectiva da excelência profissional na FAPES, né? Alguém que já construiu uma carreira longa na iniciativa privada, e já com essa carreira bem robustecida, pôde contribuir com a fundação e vem contribuindo aí já há 10 anos, e ao longo dessa conversa também a gente vai poder ter essa percepção, né, da FAPES, de alguém que veio de fora, alguém que veio do mercado e que ao mesmo tempo já é um integrante aqui de 10 anos do nosso time. Bom, Tadeu, assim, você tem uma larga passagem pela FAPES, né, e aí você pôde experimentar a FAPES em momentos distintos, né, e eu queria escutar de você como é que foi, primeiro, entrar no BNDES e perceber a FAPES como participante. Num segundo momento, né, você já como colaborador da FAPES, cedido pelo banco, exercendo um cargo executivo na FAPES, como é que isso mudou a sua percepção da FAPES, e depois como é que foi essa retomada quando você volta para o banco, amadurece a sua carreira, chega superintendente do BNDES, e tem até
de uma certa forma, essa generosidade, essa visão de propósito, de devolver novamente para a Fundação com a sua contribuição, com a sua experiência, e esse fim de ciclo na FAPES, como é que foi, e como é que você pôde perceber a FAPES ao longo dessa tua trajetória na Fundação? A história vai ser longa, hein? Eu entrei no banco em 78, como estagiário, né? Quando eu vim para o banco, eu acho que a FAPES era tocada a charrete, né? A FAPES ocupava, acho que era o 5º andar de um prédio velhinho ali na Rua da Quitanda, que ficava perto do banco. O banco era na Rio Branco 53. E a FAPES foi criada para fazer a transição do banco de estatutários para CLT. Então a FAPES era muito pequenininha. Ela ocupava o 5º andar, ela tinha pouquíssimo investimento, basicamente só os imóveis. E a FAPES não tinha zero, a equipe da FAPES era muito pequena, ela tinha atuários, ela tinha investimentos em imóveis, que começou com o prédio do banco e algumas outras coisas que o banco passou para a FAPES e a FAPES comprou por aqui. E já tinha operações com participantes. Quando o banco se muda para cá, a FAPES também se muda e vem ocupar o 21º andar. A FAPES, na época, ela era dona de metade do prédio. E, ao longo da história, foi vendendo para o banco. A primeira grande parte da carteira de ações da FAPES foi uma venda desse pedaço desse prédio. E aí, nessa época, a FAPES tinha uma gerência no Departamento de Mercado de Capitais que só cuidava da renda fixa da FAPES. Toda a renda fixa da FAPES era comprada pelo banco. E tinha uma carteira de ações que era administrada pelo Departamento de Mercado de Capitais do BNDES. O banco foi paulatinamente cedendo a gestão desses ativos para a FAPES. Em algum momento na década de 80, essa gerência do DEMEC foi desfeita da renda fixa e a FAPES passou a ter uma gerência que operava a renda fixa da FAPES. Minha relação com a FAPES era de... Quer dizer, a FAPES, quando eu entrei no banco, bom número de funcionários achavam que a FAPES era para inglês ver. Então os caras disseram, a gente desconta, mas eu não vou acreditar que isso vai segurar a minha aposentadoria. E olha que já vai fazer 50 anos. Né? Então, já tem muita gente que se aposentou, que a pensionista recebeu, que não recebe mais nada, e a FAPES está aí. Agora, pegando um pouco o gancho do que você colocou, né, assim, de natural, ainda mais imaginando, né, com cabeça de 50 anos atrás, quando a FAPES se formou, né, assim, como você colocou, né, alguém que entra numa instituição e tem que contribuir numa fundação por 30 anos para receber depois, daqui a 60 anos eu ainda vou estar recebendo o que eu estou investindo agora. E aí como é que você tem segurança e confiança que você vai receber aquilo, né? E quando a gente chega hoje com 50 anos, a gente tem a consolidação desse resultado, né? Então, pegando em números, né, quando a gente olha a rentabilidade da FAPES, eu acabei de pegar o número aqui dos últimos 20 anos, para pegar uma janela bem grande, a janela que a gente passou por crise financeira internacional, passou por pandemia, passou por diversos eventos geopolíticos, assim, uma janela extremamente grande, a rentabilidade da FAPES foi de 1.195%. Né? Se a gente pegar o CDI do período, o CDI foi de 730. Né? A diferença de um sobre o outro dá de 64%, ou seja, o dinheiro investido na FAPES, hoje ele vale 64% a mais do que se ele tivesse investido em CDI, né? E o CDI, apesar de não ser uma rentabilidade aderente ao nosso passivo, né, é o benchmark mais claro do mercado. Né? A FAPES sempre foi reputada na indústria como um fundo muito sério, tá certo? E, além de muito sério, sempre interessado na evolução dos mercados como um todo. Na área de imóveis, a FAPES, acho que não foi o único, porque mais gente foi junto com a FAPES, mas foi o primeiro investimento em shopping no Brasil, foi a FAPES que fez. Então isso é uma coisa que é absolutamente
pioneiro, vamos chamar assim. Quando eu volto para a FAPES, em 2011, uma das coisas que eu não fiz tudo, porque não conseguia fazer tudo, foi começar a vender, a reciclar a carteira da FAPES, né? Aí, quando nós fomos para a FAPES na década de 90, a gente já tinha a carteira de renda fixa na FAPES e a gente queria levar a carteira de renda variável também. E uma das leituras que a gente tinha é que a carteira da FAPES ela era tocada à semelhança da carteira do FPS, que era uma carteira monstruosa, e, portanto, tinha 290 mil ações na carteira. A carteira da FAPES tinha, acho que, 88 papéis. Estou errando o número, estou usando a ordem de grandeza. E aí a gente foi, aos poucos, olha, a gente acha que a gente devia... E aí, finalmente, a carteira veio para a gente. Então, a primeira coisa que a gente viu na carteira foi começar... não faz sentido você ter uma carteira de, sei lá, 100, um em cada empresa. E aí a carteira veio para nós. E aí a gente começa a investir em transparência, em governança, dentro do que era possível, né? Ou do que era aceitável na época. Sabe que foi eu que contratei ele. Foi você que contratou o César? Então, Você entregou, eu ia comentar isso, ia começar a minha fala falando isso. Eu queria escutar de você, César, como é que foi você, um profissional de mercado, sem relação profissional com um fundo de pensão, como é que você enxergava a FAPES quando você veio para cá? Muita coisa para falar nisso aí que você comentou, né? Acho que primeiro, voltando ao comentário aí do Tadeu, eu cheguei aqui na FAPES há praticamente 10 anos atrás, estou no meu 10º ano, cheguei com 48 anos de idade e já tinha trabalhado em várias empresas, em nenhuma eu tinha trabalhado mais do que 5 anos. Então acho que isso já é um fato que marca o que é a minha passagem pela FAPES, representando para mim, já que eu estou aqui há praticamente 10 anos. Então é um conforto de estar trabalhando numa organização que, em primeiro lugar, assim, eu não tinha muita ideia quando eu vim trabalhar aqui, o que era a FAPES, o que era o fundo de pensão, não tinha muita noção. Eu sabia que eu queria trabalhar no Rio de Janeiro e queria trabalhar com investimentos. E o desafio era, primeiro, me adaptar à cultura, né, porque era uma cultura que tinha muita influência do BNDES no dia a dia, né, e ao mesmo tempo, ter um espaço para construir um trabalho e poder agregar, de alguma forma, para a FAPES com a minha experiência, né. Especificamente na carteira imobiliária, eu acho que assim, tem uma mudança bem relevante do que era 40 anos atrás do que é hoje. Apesar dos shoppings estar lá firme e forte, que são a gente pode dizer que são obra de arte do Pérez, né? Morumbi e Barra Shopping são uma obra de arte. O Barra Shopping, então, acho que é se você pegar um ícone do mercado imobiliário brasileiro, talvez o Barra Shopping seja candidato sério a ganhar essa conquista que a FAPES investiu. Mas a gente, assim, o Tadeu comentou que em 2011 ele foi desinvestindo esses imóveis todos aqui do Rio de Janeiro e tal, e a gente continuou isso. Quer dizer, hoje a gente tem praticamente as 2 participações no shopping, continuam lá, firme e forte, e temos pouquíssimas participações diretas dos imóveis. Por quê? Porque a gente enxerga que a FAPES não é uma gestora de ativos individuais, ela é para ser uma gestora selecionando, né, escolhendo gestores profissionais, como a Multiplan é do Barra e do Morumbi. A gente não gere Barra e Morumbi, é a Multiplan que gere. A gente participa porque a gente gosta da Multiplan, até hoje a gente gosta muito deles. E assim por diante. Então a gente, praticamente no imobiliário, a gente procura investir através de gestores, fundos imobiliários, coisas mais modernas, mais novas, para justamente... A filosofia do segmento é a mesma. Gerar renda perene para o fundo de pensão do participante ao longo do tempo, a gente poder ficar tranquilo de que vai gerar o retorno que a gente precisa para pagar as aposentadorias daqui a muito tempo. O principal é a mudança da perspectiva do investimento, né? Assim, e a mudança de perspectiva pela mudança do contexto, né? Deixa eu aproveitar esse gancho para trazer a Lorena aqui para a nossa conversa, né? Assim, Lorena, assim, eu tenho o prazer de testemunhar, de poder trabalhar ao lado da Lorena, que vai contar um pouquinho, já conhece a FAPES há 31 anos e pessoa que já está há tanto tempo conosco nessa agenda e com esse brilho no olho, com esse entusiasmo. Então eu queria escutar um pouco de você.
eu fazia economia na PUC, tinha um mural lá de anúncios de estágios, né? Imagina, na época era assim. E aí tinha, é verdade. Aí tinha lá, FAPES BNDES. O meu professor, na época, me incentivou muito, porque falou que era uma indústria muito nova no Brasil, que lá fora já tinha um histórico muito maior, que seria muito interessante se eu fizesse um estágio na FAPES. E então vim fazer estágio na FAPES, na mesa de operações também. Aprendi muito na FAPES e abriu o estágio na FAPES, o ambiente da FAPES, abriu o meu interesse por esse segmento. E daí para frente, eu trabalhei em outros dois fundos de pensão, continuando no segmento. O tempo todo eu percebia o reconhecimento da FAPES no seu mercado, com bancos, corretoras, assets. Então a FAPES tinha essa marca e essa excelência para os seus pares. Quando eu soube que a FAPES estava fazendo uma prova, depois de muito tempo, eu falei, vou fazer a prova e tal. E lembro muito bem eu sentada na recepção, esperando ser chamada e tal, e a emoção que eu fiquei em estar ali. Me senti muito realizada por estar ali naquele momento. E de lá para cá, eu já estou há 18 anos na FAPES, né? Sempre na área de investimentos. Então, eu passei por toda essa trajetória do processo de investimentos e também de uma trajetória de avanço em termos de governança, como a gente estava falando antes, né? As coisas vão mudando. Passei esse tempo todo trabalhando na FAPES, né? E é muito gratificante estar trabalhando na FAPES e contribuindo para a FAPES e trabalhando em investimentos para o plano de benefícios, que eu também serei um dia assistida, né? Também terei a minha aposentadoria. Então é muito gratificante trabalhar com tudo isso. A Úrsula, ela exerce esse papel de contato direto ali com o participante, né? E a Úrsula entrou mais ou menos junto com a Lorena, 18 anos atrás. E aí, assim, imagino que ao longo desses anos, né, você foi colecionando histórias, né? Assim, e é um pouco de lugar comum, né? Que assim, a fundação é uma fundação de pessoas, feita para pessoas, mas isso é muito genuíno, né? Porque assim, o objeto da nossa atividade é esse, né? Proporcionar previdência para as pessoas, proporcionar saúde também na nossa outra vertente. Mas às vezes aqui a gente, quando está ali mais no investimento no dia a dia, eu, César, Lorena, o Tadeu, quando estava na fundação, às vezes a gente fica ali mais ali na tese de investimento, no estudo macroeconômico, na planilha, né? E não tem esse contato diário com o participante. Eu frequentemente vejo histórias ali de realizações, de conquistas, de sonhos, né? O empréstimo está muito atrelado a isso e é muito gratificante trabalhar com esse tipo de produto, né? Que está atrelado à realização de sonhos, a conquistas. E a gente vê bastante coisa com relação a isso, mas eu vou um pouquinho mais além, né? Esse pouquinho mais além é assim, muitas vezes o participante, só o fato dele saber que existe o crédito acessível, as linhas de empréstimo, as linhas de financiamento, isso já dá uma tranquilidade muito grande para o participante, né? Ele pode não estar precisando naquele momento, mas ele sabe que ele pode contar com a FAPES a qualquer momento numa adversidade ou até mesmo, né, como você falou, na realização de sonhos. Então, isso está muito atrelado, assim, para mim, à tranquilidade. A FAPES está ali te apoiando, não só daqui a 30 anos, não só, que nem a gente falou, né, Tadeu? Está ali no presente, naquele momento, no dia a dia, hoje, amanhã, no futuro. Então, eu mesma tive uma situação que... O replanejamento financeiro, né, normal, né? E aí eu falei assim para o meu marido, para minha família, falei assim, se o planejamento der errado, se der ruim, né, que as pessoas falam assim hoje em dia, se der ruim, se o planejamento der errado, eu tenho a FAPES. Então isso é extremamente importante, olha que frase, né, eu tenho a FAPES. Naquele momento eu poderia não estar precisando, mas se acontecesse alguma coisa, alguma eventualidade, alguma coisa que desse ruim,
eu tenho a FAPES. Então, isso é gratificante. Isso é muito gratificante. A FAPES está ali apoiando nesses momentos difíceis, né? E na realização dos sonhos também. É uma empresa, uma fundação super reconhecida no mercado. Eu quero trabalhar lá. E de lá para cá, 18 anos, né? Quanta coisa eu vivi dentro da FAPES. Vi modificações, eu vi o crescimento da FAPES. E como colaboradora, a FAPES é muito acolhedora, né? Como uma empresa, ela é muito acolhedora. E uma coisa que me marcou muito, por exemplo, foi o nascimento do meu filho mais velho, e a empresa me concedeu, eu fui a primeira funcionária a usufruir da licença maternidade de 6 meses. Isso tem 16 anos, a FAPES já aderiu naquela época, o BNDES aderiu, e a FAPES foi e aderiu também a essa licença maternidade de 6 meses. E isso para uma mãe é excelente. Você poder ficar com seu filho, né, durante 6 meses, nesse período todo de amamentação. Eu falei assim, gente, que empresa, né? Que empresa fantástica. Poder proporcionar esse tipo de coisa. É uma empresa humana, né? E uma empresa que está ali como uma fundação ao seu lado, no dia a dia, no futuro, sempre. A FAPES, eu acho que ela sempre foi muito acolhedora. Algumas das questões que hoje estão muito em voga, de diversidade, papel das mulheres nas empresas, de coisas assim, eu acho que a FAPES sempre teve no estamento superior. Né? Claro que tem para melhorar, tá certo? A gente sempre tem para melhorar, mas a FAPES sempre teve acho que num estamento superior. E voltando para a coisa de investimento, puxando a sardinha de novo, nós sendo cliente, éramos citados para outros potenciais clientes como um exemplo de que o cara estava oferecendo um serviço sério. Quem são seus clientes? A FAPES é a nossa cliente. Isso é uma coisa interessante que se preservou no tempo, né? Foi uma conquista de vocês. Então, eu e Úrsula, né, que estávamos em outros fundos de pensão, isso era muito nítido, isso era muito claro. O reconhecimento que a FAPES tinha, o local que a FAPES estava perante seus pares. Então, isso que fazia a gente ter no radar o desejo, o sonho, a intenção que se materializou de voltar para a FAPES, de trabalhar na FAPES. Se eu tiver a FAPES aqui no meu book, no meu passivo, né, eu quase que eu tenho uma prova aqui de qualidade que abre portas de em outras fundações, né? Então isso é uma conquista, né? E que vem de bastante tempo e que a gente mantém. Quando você pensa a FAPES em futuro, né, dado esse percurso que nós já percorremos... Segurança. A FAPES transmite muita segurança. Eu não penso muito, porque, entendeu? É um take it for granted. A FAPES vai sempre dar passos firmes e seguros para frente, do ponto de vista de investimentos. Isso garante o patrimônio. Acho que isso é muito bom. Aí eu queria compartilhar com os demais aqui essa pergunta, assim, como é que vocês enxergam assim, a FAPES para o futuro, para os próximos 50 anos? Um ponto importante também que eu acho é que a FAPES pensa sempre no participante, né? Ela está sempre pensando no participante, no melhor para o participante. Então, isso também traz essa tranquilidade, né? Essa solidez, esse comprometimento, tem tudo isso, mas voltado para o participante. Sempre voltado para o participante. Então, eu fico tranquila. A FAPES, eu posso falar que a FAPES é meu porto seguro. É meu porto seguro. Eu saí de outro fundo de pensão, vim para cá, assim, aqui é meu porto seguro. É aqui que eu vou me aposentar. Então, porque eu sei que tem esse cuidado, essa visão, esse comprometimento, e que eu ajudei a construir também, né? Aí, como colaboradora, eu ajudei a construir. E aí vou chegar o meu momento de usufruir. E sei que vou usufruir com tranquilidade. Porque, assim, a gente está falando de uma empresa secular. Se passaram em 50 anos, mas a gente está falando de uma empresa secular. Tem que vir mais 50, como você falou. E tem que vir com essa solidez. A manutenção dessa solidez, desse comprometimento. Lorena, você?
Nossa, vocês já falaram tanto aqui, assim, mas é muito isso, né? Olhando para frente, é muito de colher frutos, né? De todo um trabalho que vem sendo feito por vários grupos, por várias equipes, né? E participar disso. Ajudar a construir, né? E depois, mais à frente, ter essa tranquilidade de que mais à frente eu vou colher os frutos disso, né? De todo esse trabalho. E olhando para a FAPES, para o futuro, a gente também tem uma transição gradual na empresa, né, que sempre teve um plano de benefício definido e agora, recentemente, começa a fazer gestão e administração de planos de contribuição definida, preparando as novas gerações, e a empresa vai se oxigenando. E a gente também vai trabalhando nessa transição, que é muito interessante, né, e preparando os novos planos para os próximos 50 anos, né? César. Tem só, acho que um pequeno viés aí para acrescentar, que eu acho que a gente está aqui comemorando, né, 50 anos de uma história muito bacana da FAPES, né? E discutindo aqui o futuro, eu acho que assim, as conquistas do passado não necessariamente vão nos levar às conquistas do futuro, né? Essa segurança e tranquilidade tem que ser conquistadas da mesma forma que foi conquistado pelos que vieram antes. Isso se faz assim, você estabelecendo padrões e entendendo como que o mundo muda, como que as necessidades, o que a FAPES tem que fazer para entregar mesmo padrão de qualidade de serviço para os seus participantes para o futuro. Então, você tem que se preparar em termos de pessoas, processos, governança, adquirir as habilidades e os conhecimentos que vão te fazer garantir essa segurança e essa tranquilidade no futuro. Então, acho que o grande desafio é curtir esses 50 anos que nos entregaram da FAPES para hoje, que nos dá essa tranquilidade e segurança, mas cada um e a FAPES como instituição tomando o desafio do que precisa ser feito para poder evoluir, para poder entregar essa mesma qualidade nos próximos 50 anos. Então, nunca se acomodar com tudo de bom que veio até aqui, né? Tentar sempre buscar, e aí investimentos, isso é muito claro, porque eu estou na FAPES há 10 anos, e os investimentos, o mundo de hoje não é o mundo de 2015, né? É bem diferente, né? O mercado, mais sofisticado, mais desafiador, as decisões são mais complexas, então isso tem que se traduzir em processos de decisão, em pessoas preparadas, e a gente não pode se acomodar com o que trouxe a gente até agora, né? Penso um pouquinho isso aí. Os meus votos para os próximos 50 anos e os outros próximos da FAPES é continuidade. A FAPES é um sucesso. Nos próximos 50 anos, eu desejo mais sucesso ainda. Meus votos para a FAPES são bons investimentos para pagar todos os benefícios. FAPES, continue contando comigo e eu conto com você. Ao longo dessa própria conversa, a gente pôde capturar um pouco disso que eu estou falando. Né? Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente fala em empatia com o participante, a gente tem os depoimentos aqui da Úrsula, né? Isso fica muito tangibilizado. Quando a gente fala em excelência técnica, né? E a gente tem aqui a participação do César, né? Que trouxe essa qualificação dele, a trajetória dele, o currículo dele de mercado, a qualificação dele profissional e acadêmica para a FAPES, né? Quando a gente fala de engajamento, e a gente tem a Lorena aí com esse brilho nos olhos aqui, contribuindo conosco há bastante tempo, né? E propósito também, quando a gente tem o privilégio de ter o Tadeu, um profissional que, depois de ter já a sua trajetória profissional cumprida no BNDES, voltando à FAPES no último estágio ali, no seu grau mais maduro de carreira, para, de certa forma, devolver ali para o sistema, devolver ali para a Fundação com toda a sua contribuição, com todo o seu conhecimento ao longo do tempo. E é uma satisfação muito grande fazer parte dessa história.